tudo bem com vocês? I'm sorry for the interruption, but yesterday my friends and I had a math night at school. And my friend Liam, he started recording a vlog for you guys. So I hope you guys enjoy my video and his vlog as well. And just keep watching. Guys, Liam and Riley here. We're just Back at it vlogsters. again with another video. It's him. Yeah, Hola. on Leticia's phone Letty No, Sam. is the name. with some nice yellow marks. We're making a vlog. Okay. The water comes out. Can I take photos? Hey. So this is gonna be up on YouTube probably tomorrow. So happy math night. You better not delete this. This is true content. Post this on your YouTube channel. It'll get thousands of views. So my friends have been asking me to record a video in English, but I'm too lazy for that. So I'm just saying some things in English and the most part in Portuguese because I didn't think about what I'm saying in English. So I think it's easier for me to speak Portuguese and because it's my first language. And this video is about English, so I think it's kind of fair. I speak some things in English. So, first part in Portuguese, I'm sorry. Então, esse é o vídeo que eu vou falar sobre o que ninguém te conta sobre inglês. É aquela coisa que é uma coisa que ninguém te conta porque não é o que você quer ouvir. Mas eu vou falar o que você não quer ouvir porque ninguém me contou. E quando eu cheguei aqui eu pensei que fosse tudo mil maravilhas, mas não foi. Então, o inglês, o que ninguém te conta. A seguinte frase que eu vou falar agora pra você é a frase que ninguém nunca vai te contar, mas eu vou. Alguém vai te contar algum dia, mas eu vou contar primeiro. O seu inglês nunca é o suficiente. Você pode chegar aqui pensando que o seu inglês é a melhor coisa do mundo. Não é. Não é o suficiente. Vamos dizer, quando eu cheguei aqui, eu pensei que meu inglês fosse incrível. Assim que eu fui pro meu primeiro dia de aula, eu falei, o que estou fazendo com a minha vida? Então, eu acabei de completar 4 meses no Canadá. No dia 16, eu completo 3 meses de escola. Então, como eu quase completei 3 meses de escola, faltam só alguns dias, eu vou contar pra vocês a minha experiência, o que aconteceu no começo até agora, como eu me senti, o que aconteceu quanto ao meu inglês. Eu não vou começar a contar desde da minha primeira semana aqui, porque eu não saí muito de casa, eu não conversei muito com as pessoas, era mais o meu pai conversando. Então, primeira coisa, o primeiro dia de aula. O primeiro dia que você tem muita comunicação. Você boia. Você pensa que você, sei lá, sabe, eu não sei o que você pensa, você não entende a grande parte do que eles falam, você não consegue falar nada, você consegue falar yes, no, I'm sorry, I don't speak English, ou I'm sorry, can you repeat, please? Essas coisas. É bem... Meus amigos que falem, eles sabem, eu boiei completamente. So I just said that in my first day, I was completely lost with English. I couldn't understand nothing and say anything. That was so hard for me. Aí, a primeira semana e a segunda semana de aula. Tipo, você pensa que seu inglês tá incrível, que você tá falando fluentemente, mas não é. Não é bom. E você vai perceber isso na sua terceira semana. Mas antes disso, na primeira e segunda semana, você pensa que tá incrível o seu inglês, que tá maravilhoso, que você tá fluente, que você já é uma canadense, ou uma americana, ou uma britânica, não sei que parte de países que falam inglês você tá. Mas não. Agora, o resto do primeiro mês e o segundo mês inteiro. Você pensa que não dá mais. Você vai ficar devastada, você vai pensar que você não vai mais conseguir falar inglês nunca, que você não vai conseguir se comunicar, vai chegar um ponto que vai dar, no meio do resto do primeiro mês,
pro segundo mês que vai dar vergonha de falar inglês. Porque no começo você vai ficar, eu falo errado, mas eu tento. Chega nessa época você vai ficar meio, eu não quero falar mais inglês porque eu tô falando errado. O que eu sei dói. Dói muito. Quando eu, sei lá, eu queria falar alguma coisa que eu não conseguia, doía muito. Mas meus amigos, todos eles foram muito, muito, muito prestativos. Eles, sei lá, eu fazia pergunta errada, mas eles mesmo assim, eles conseguiam dar um jeito de entender o que eu tava falando, ou subentender, mas eles entendem. Eles davam um jeito deles. So, I said that you guys were amazing in the beginning because my English was really, really bad. And I didn't know that. I thought my English was amazing, but I just realized that no, that wasn't amazing. That was freaking bad. But you guys were helping me so much. Like, I can't only say thank you because, like, I wouldn't be here if that wasn't because of you guys. So, thank you so much. Agora, terceiro mês. Você escuta, você entende tudo que eles falam, praticamente 100%. Mas tem aí as dificuldades na hora de você falar e fazer pergunta, dar uma misturada. Agora, essa época, esse momento, tá mais fácil, você não confunde muito. E começa a dar problema para você poder falar português quando você tá falando inglês. Por exemplo, eu tô em casa falando em português. Por exemplo, vou fazer esse vídeo. O meu inglês não tá tão bom porque eu tô no meio do português. E quando eu tô no meio do inglês, meu português fica meio... Não é normal. Então é muito mais difícil pra mim falar entrar no inglês no meio do português e entrar no português no meio do inglês. Aí agora começa a ficar bem mais fácil a comunicação. E, sabe, em alguns momentos, algumas palavras, comigo especialmente no caso, o TH e o P ficou meio estranho depois que eu comecei a aprender do jeito deles. Por exemplo, eu não sei mais fazer o P que nem a gente faz. Aí nem você fala no português. Porque aqui quando eles falam P, eles falam tipo P, P, só sai um ventinho pela boca. E aqui, o jeito que a gente fala, não faz isso. Então, agora eu tô falando P, saindo esse ventinho pela boca. Então tá meio... Meu vizinho tá rodando pela janela. Tipo, ele abriu a janela pra ver o que tava fazendo. Eu sou maluca conversando com a janela, mas tudo bem, a gente volta pro vida. O P, meio estranho, e o TH especialmente. Eles falam o TH deles é no meio da língua. Tipo, aí, por exemplo, um amigo meu, o nome dele é Arthur. Mas quando eu vou falar Arthur no meio tipo, eu só falo rápido assim, é tipo Arthur. Porque eles falam Arthur. These things. My father, my mother, e esse tipo de coisa. É o TH deles é no meio da língua e... Yeah. So I said about some things about like accents and like how like the TH are really different from like the Brazilian TH. So I sometimes make a lot of confusion with that, and my neighbor was looking at me and yeah, those kind of things. Like, yeah. E aí acabou, a minha experiência foi até o terceiro mês, porque é o mês que eu estou nesse momento. E eu acho que meu inglês tá 50 bilhões de vezes melhor. Eu consigo me comunicar muito mais facilmente. Eu não tô fluente ainda. E eu vou estar fluente lá pro final do ano, pra depois. Agora, eu não me considero fluente at all. Não. Porque... para você se considerar uma pessoa fluente, você tem que ter fluência na hora de falar. E eu não tenho essa fluência ainda. Algumas coisas dão uma confusãozinha ainda, mas em algum momento eu vou chegar no ponto de que meu inglês vai estar perfeito e que vai ser muito mais fácil de me comunicar.
So my English is not perfect yet, and I know that, and I cannot speak a fluent English, and I know that either, but I'm trying my best, and one day I will get there. I know that. So that's what I just said. E eu acho que a minha dica pra vocês é don't give up. Não desista. As coisas vão melhorar e vão ficar perfeitas. Eu também tive uma época que, tipo, eu ainda tô com essa noia de que eu quero perder o meu acento de todas... Meu acento. Meu sotaque. De todas as maneiras do mundo. Eu quero muito perder. Mas eu acho que tudo vai com o seu tempo. A minha professora de English Second Language, que é o ESL, ela me falou que para você perder o seu sotaque de uma língua para outra, você precisa de 3 anos. Porque o seu inglês acadêmico brasileiro tem que estar no mesmo nível de seu inglês de falar em inglês. Tem que estar praticamente no mesmo nível e nivelado. E esse processo vai tudo começar quando você tiver o seu primeiro sonho em inglês. E você começar a sempre ter sonhos em inglês. Faz mais ou menos umas 2 semanas eu tive meu primeiro. E eu fiquei muito, muito feliz, sem brincadeira. Para de olhar pra mim, para de me encarar, por favor. Eu tô gravando um vídeo, não é tão estranho assim. E um dia a gente chega lá, não precisa ter pressa, porque é todo um processo que demora um grande tempo. Porque eu não nasci aqui, eu não sou canadense, eu sou brasileira. So I said, I'm trying to lose my accent, but it's kind of hard because like I'm not Canadian. My English is not my first language. My first language is Portuguese, so I have a really strong Portuguese accent. But like, I'm getting there, and one day I will lose my accent, and I know that because I'm trying so freaking hard. So I will get there one day, and I hope so. Então eu acho que o vídeo foi por hoje só. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida você me pergunta. E é isso, até o próximo vídeo. So that was my video. So don't forget to subscribe and don't forget to put your thumbs up. And yeah, bye. See you in the next video.